Olá, eu sou Natália Bernardo, editora-geral do Otimista, e a gente vai dar início agora a mais uma conversa, mais uma entrevista sobre a conjuntura brasileira. No país, há cerca de 100 milhões de pessoas sem acesso à rede de esgoto. Outros 35 milhões não têm acesso à água encanada. Uma estimativa da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental aponta que 40 mil pessoas foram internadas só nos 3 primeiros meses desse ano por causa disso. Assim, nesse contexto da pandemia do novo coronavírus, o Congresso Nacional aprovou um novo marco legal do saneamento básico do Brasil. O texto facilita a concessão dos serviços em troca de metas de universalização, prevendo 99% de cobertura no serviço de água e 90% no saneamento básico até 2033. Uma das mais importantes aprovações do governo Bolsonaro, o novo marco do saneamento teve relatoria do senador tucano Tasso Gereissati. Como senador, ex-governador do Ceará também, ele foi relator da reforma da Previdência, outro marco da atual gestão federal. E para conversar sobre essa agenda e também sobre a situação política e econômica do Brasil, o Otimista recebe agora o senador Tasso Gereissati. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Senador, o senhor vem repetindo que esse texto, o Marco Legal do Saneamento, ele não se trata de uma privatização, e sim de uma universalização. Eu gostaria que o senhor explicasse essa afirmação. O Brasil, hoje, tem como sua maior mancha social a questão do saneamento básico. É inaceitável no mundo civilizado que cerca de 100 milhões de brasileiros não tenham acesso à coleta de esgoto. 100 milhões. 100 milhões é mais do que a população da Inglaterra, da Alemanha, acho que praticamente do que todos os países da Europa, por exemplo. No entanto, este problema não tem sido tratado, esse problema gigantesco, vergonhoso, não tem sido tratado com a devida prioridade que deveria ser tratado. Se você prestar atenção, com certeza já prestou atenção nisso, hoje, em qualquer cidade do interior, em qualquer distrito que você for, de cidade do interior, aqui nos bairros, na periferia de Fortaleza, você vai ver as pessoas com um celular na mão, com um tablet na mão, ou seja, a telefonia, que era um problema enorme, não tão grave quanto o saneamento, mas era um bem público e a população não tinha acesso, hoje é praticamente universalizado. É uma coisa, eletricidade, todos os distritos e todos os municípios, praticamente, do estado do Ceará, têm acesso à linha de transmissão. Já o saneamento, não. O saneamento, que talvez seja o mais básico de todas as infraestruturas, não. Por quê? Porque nós montamos, há cerca de 32, 34 anos atrás, um modelo que não funcionou. Um modelo que dá aos municípios a titularidade da concessão do serviço de saneamento e que os estados fizeram grandes companhias estaduais de saneamento básico para servir a esses municípios através de um contrato de programa. Basicamente, resumindo, tem mais coisa, é mais complexo, mas o quadro geral é esse. Esse modelo não funcionou. Não funcionou por várias razões. Porque os investimentos necessários são altíssimos. Não é uma obra popular. E devido à distorção que aconteceu em várias dessas companhias estaduais, não todas, em várias, essas companhias, boa parte, ou eram deficitárias, ou não tinham uma robustez suficiente para alavancar recursos para fazer esse investimento. Então, praticamente, o crescimento foi muito lento e muito mais à custa dos recursos dos estados do que com recursos da companhia. Então, esse modelo fracassou. O modelo que foi votado agora, é um modelo que visa procurar a universalização. Não é nem privatizar,
nem estatizar, nem estadualizar. É um modelo que soma todos os recursos que podem existir, ou privados ou estaduais, e a eficiência com a competição para que a gente chegue a uma determinada meta. E metas são estabelecidas, como a universalização da água em 2033, de 90% do esgoto em 2033. Essas metas vão ser obrigatórias para essas companhias que venham a fazer esse serviço, ou privada ou companhia estadual. Se a companhia estadual for eficiente, tiver condições de se alavancar, ótimo. Companhia estadual continua estatal. Se não, vamos buscar recursos da iniciativa privada para se somar à iniciativa pública para que essa meta possa ser alcançada. O importante é que qualquer que seja a companhia que venha assumir esse serviço tem como obrigação contratual atingir essas metas e provar que tem recursos para atingir essas metas. Senador, marco legal aprovado, ambiente regulatório criado. O próximo passo é atrair esse investimento. Como é que isso vai ser feito? Isso vai ser feito através de uma agência regulatória nacional, que vai ser a ANA, que hoje é a Agência Nacional de Água. Ela vai ficar tecnicamente robusta, mais robusta, e vai dar os parâmetros e as referências para os serviços estaduais e para as companhias de regulação estaduais. E os governos estaduais e os municípios, principalmente, que são os detentores dos direitos do saneamento básico na sua cidade, vão modular de acordo com a sua necessidade. Ou fazendo um novo contrato com a companhia estadual. Uma boa parte, por exemplo, no Ceará, não tem nem contrato. Então, a companhia estadual, que no caso do Ceará é a CAGES, ela não tem nem contrato com o município e nenhuma obrigação de atingir meta nenhuma, de investir nada, porque é uma coisa que está ali, pro forma, e não dá nenhuma obrigação. Ela pode renovar, através desse contrato de programa, por exemplo, com o município X. Pode renovar com a companhia estadual, mas nessa renovação, a companhia estadual, no caso da CAGES, vai ter que se comprometer, sob pena de ter multas, a atingir aquelas metas e, além de atingir aquela meta, provar que tem capacidade financeira para fazer isso. Então, se isto não acontecer, vai caber ao gestor municipal ou ao governo estadual de montar consórcios de municípios e oferecer para uma concorrência, para a iniciativa privada ou para podendo concorrer a própria CAGES, a própria Companhia Estadual de Saneamento. Ou chamar capital para a Companhia de Saneamento através de uma abertura de capital, ou fazer uma PPP, que faça uma parceria entre a iniciativa privada e o setor público, enfim, está se dando muitas opções. Evidente que essas opções têm que ser interessantes para a iniciativa privada. O marco regulatório dá segurança jurídica, dá a tranquilidade, dá transparência da legislação para atrair esses investimentos. Senador, o último marco legal o anterior tem 30 anos. Já fazia tempo que se tentava a aprovação de um novo marco legal, havia um projeto posto que perdeu a validade e, finalmente, conseguimos essa aprovação. O senhor avalia que a pandemia teve o seu papel em nível de conjuntura de criar um ambiente favorável para que essa aprovação acontecesse? Sem dúvida, sem a menor dúvida. Na pandemia, no momento de uma pandemia como essa, ficou muito exposto ao sol a gravidade desse problema. Você, por exemplo, fazendo imprensa propaganda para você lave as mãos com água e sabão, e boa parte da população não tem sequer água tratada ou água limpa dentro de casa para lavar as mãos. Você está brincando, uma criança brincando,
em cima do esgoto correndo a céu aberto. Então, essas coisas tornaram essas populações inteiramente vulneráveis a uma crise sanitária. Isso não pode mais ser repetido. Então, ajudou e ajudou muito. Agora, há também essa consciência nacional de que isso é uma vergonha, que não existe mais um país, mesmo um país emergente, uma situação como essa. Você me perguntou, por exemplo, por que razão os investidores estão atraídos? Porque, em termos de infraestrutura, e investidor internacional gosta muito de obras de infraestrutura, que é mais estável, não existe, em termos de infraestrutura, nenhuma oportunidade no mundo como essa de 100 milhões de pessoas, como eu disse, uma população maior do que os países separadamente da Europa, nenhum mercado deste tamanho aberto para se investir. Então, é um mercado extremamente atraente, evidente que precisam outras condições, estabilidade política no Brasil, confiança no futuro do país, são necessários também, mas é um investimento extremamente atraente para os investidores nacionais e internacionais. Por algum tempo, privatização, participação do setor privado, concessão, foi uma espécie de palavrão no Brasil. Isso vem mudando, o senhor sente isso, e essa mudança também ajudou nessa aprovação? Esse conceito é um conceito antigo, velho, superado. Da Guerra Fria, quando existia o comunismo de um lado, que era a Rússia e seus países satélites, e o imperialismo, entre aspas, americano, do outro lado, um defendendo o capitalismo, outro defendendo o comunismo, e os comunistas que tinham como dogma a propriedade privada, a propriedade pública dos meios de produção. E esse dogma, que está ultrapassado no mundo inteiro, não existe mais essa discussão. Existem casos e casos, tem determinados momentos, tem determinados setores que é melhor o setor público, outros que é melhor o setor privado. Isso é dinâmico. Essa dicotomia da empresa pública versus empresa privada é uma discussão ideológica ultrapassada e que no Brasil também se está ultrapassando com o tempo. Ainda existe aquelas pessoas com a mentalidade remanescente dos anos 50 que não conseguiram tirar da sua mentalidade essa enorme dicotomia. Esse é um debate ainda presente no Brasil. Você acha que a gente está meio enganchado numa questão anacrônica? É presente em alguns círculos, algumas pessoas. Um grupo muito pequeno da antiga esquerda. A esquerda que protege mais o corporativismo do funcionário público do que da empresa pública, nem do funcionário público, do que a população que ela devia prestar serviço. Essa ideologia é o seguinte: se você pergunta, você quer salvar as pessoas que estão sem esgoto, sem água, ou a empresa que presta serviço para ser estatal? Ela fica com a empresa, porque está dentro da ideologia deles que a empresa pública é intocável. O que acontece com a população é secundário. A ideologia é que é fundamental, a ideologia do Estado, presente, onipresente e todo-poderoso. Isso também existe dentro da direita, numa situação contrária? Da direita existem coisas até piores, né? Principalmente na direita que está aí hoje. A direita que está aí hoje, ela tem uma extrema-direita, e a extrema-direita, em algum momento, se encontra, os extremos se encontram. A Terra é redonda, os extremos... Tem algumas coisas que são muito parecidas. O totalitarismo, a visão totalitária, é comum aos dois extremos, extremo-direita e extremo-esquerda. A extrema-direita vai por uma visão mais fascista, mais inspirada no fascismo do Mussolini, praticamente, na questão da ordem e do Estado também, do Estado forte, que põe a ordem acima da liberdade.
E a esquerda também vê o Estado como um Estado forte, mas exclui a individualidade do homem, da pessoa física dentro da sociedade. O senhor tem se posicionado contra o governo Bolsonaro, mas também contra o impeachment. Como é que fica isso para o seu eleitor? É claro que não há uma contradição, fica claro isso para o eleitor? Eu não entendi, que uma hora eu dei uma pipocada no som. Tudo bem. O senhor tem se posicionado contra o governo Bolsonaro, mas também contra o impeachment do presidente Bolsonaro. O senhor acha que a população entende que não há uma contradição nesse posicionamento? Eu entendo que os dois polos, a radicalização de dois polos é ruim para o país, é ruim para a sociedade, e essa radicalização leva ao ódio. Quando você não aceita mais argumentos, os argumentos viram xingamentos de um lado e do outro. E isso vira só uma briga de ódio sem nenhuma racionalidade. O que eu defendo, e é a mesma posição que eu defendo há mais de 30 anos, é do equilíbrio, da serenidade e de uma visão em que aquilo que é melhor para a população naquele momento é que é importante, e a ideologia não está acima disso. Hoje, por exemplo, você fazer, no momento que nós estamos com uma crise sanitária gigantesca, talvez hoje a maior do mundo, nós temos uma crise social, um desemprego enorme, temos uma crise econômica, e que provavelmente nós estamos entrando na maior recessão da nossa história. Juntar-se a isso uma crise política com um processo de impeachment é um erro grave. E nós somos contra essa iniciativa. Até porque também é preciso lembrar que o impeachment é um processo que vai fazer aprofundar todas essas outras crises, e que o presidente Bolsonaro, você gostando ou não gostando, ainda tem um forte setor de apoio popular dentro disso aí, e isso não acontece com tranquilidade. Então, eu acho, e defendo isso todas as vezes que posso, ser absolutamente inoportuno qualquer discussão sobre impeachment. Falando sobre crise econômica, crise sanitária, a gente está numa trinca agora, né, de crise política, sanitária e econômica. Como é que o senhor vê o Brasil e o Ceará nesse momento? Como a condução do país e do Estado nessa crise está se dando? Eu acho que a crise, do ponto de vista da questão sanitária, apesar de nós estarmos como um dos estados com maior índice de infecção pela população, de população infectada, ela está sendo conduzida tecnicamente, muito bem conduzida, por uma equipe de alto nível, e enfrentando e aprendendo, porque nós temos que entender que essa pandemia, esse vírus, é uma coisa completamente nova. Então, nós estamos trocando o pneu com o carro andando, tratando da crise e, ao mesmo tempo, aprendendo como é que se lida com esse vírus novo e que ninguém tem um conhecimento completo. Vivendo muitos problemas, mas acho que o pior já passou. Nós temos aí agora uma visão de começar a flexibilizar com muito cuidado, e eu acho que está indo relativamente bem. Não vejo, não tenho muito o que criticar nesse sentido. Agora, tem a questão econômica, que nós vamos ter que enfrentar agora, e esperamos ver aí qual é a postura do governo, tanto do Estado como o governo da União, qual o planejamento, quais são as armas que vai jogar para a retomada dos empregos e do crescimento da economia. Essa é uma questão ainda que nós temos que ver e enfrentar.
O senhor avalia que o adiamento da eleição para novembro é o suficiente? Tinha que ter ido mais? Está de bom tamanho? Tem agora também na extrema-direita, que você falou, aí os negacionistas. Eu sou o contrário dos negacionistas, eu acredito na ciência. Como eu não sou médico, não sou biólogo, epidemiologista, eu acredito na ciência e naqueles que estão estudando. Então, o que eles indicarem como a maneira correta, eu sigo, concordo e vou, no Senado, por exemplo, no que aparecer, votar a favor. Voltando à questão econômica, a principal angústia, a principal demanda do empresariado hoje é crédito. Né? Capital de giro, passou muito tempo parado, é hora de voltar às atividades, o caixa está vazio. Houve planejamentos, pacotes lançados, mas eles dizem que o crédito não chega à ponta. E aí, por questões burocráticas e técnicas dos próprios bancos. O senhor vislumbra uma saída para essa situação? Olha, tem duas coisas. Uma funcionou, que foi o chamado ajuda social, o Corona Voucher, foi apelidado de R$600. Isso, sem dúvida nenhuma, funcionou. Não é perfeito, não conseguiu atingir todo mundo que precisava e, às vezes, levou até para quem não precisava. Porque um programa feito às pressas e deste tamanho, milhões, se falam 30, 40 milhões de pessoas, não é fácil de se implementar, mas está funcionando. A gente percebe claramente que está funcionando. Ou problema que não funcionou é o de levar crédito às pequenas e médias empresas que deixaram de faturar, deixaram de funcionar e não têm uma robustez financeira capaz de aguentar tanto tempo sem funcionar. Todos os programas que o governo criou, nós temos acompanhado, não chegou na ponta, não chegou no serviço, não chegou na loja, não chegou mesmo na pequena indústria, não funcionou. Isso é uma falha muito grande e nós vamos ter que corrigir, porque mesmo pós-pandemia, essas empresas ou retomam a sua atividade, se não tiverem crédito, não vão conseguir retomar as suas atividades, o que vai causar um problema muito grande social pela falta de empregos e pela perda de empregos. Então, o governo tem tentado, o presidente do Banco Central anunciou semana passada um programa novo para se alcançar em cima do depósito compulsório dos bancos. Vamos ver se funciona, porque os bancos realmente estão empossando esses recursos e, na hora de emprestar, não tem emprestado. O senhor falou muito aí no futuro, né? Vai acontecer, vai ser assim. O senhor acha que a gente está no olho do furacão agora e o que vem depois? O que o senhor vislumbra para o Brasil ainda em 2020? Do ponto de vista sanitário, nós estamos saindo, o Ceará, não o Brasil. Tá? Eu acho que nós estamos saindo, espero estar certo, mas, como eu disse, eu não sou especialista no assunto, mas do ponto de vista sanitário, nós estamos saindo do olho do furacão. Agora, do ponto de vista econômico, nós estamos entrando no olho do furacão. A expectativa é muito grande de um plano que o ministro Guedes ficou a apresentar ao Congresso e à nação como um todo, um plano de recuperação que vai passar obrigatoriamente por dar fluidez às pequenas e médias empresas brasileiras. Mas um plano mais global, mais orgânico, o ministro Paulo Guedes está nos devendo para evitar que a gente consiga passar por esse furacão econômico sem muita turbulência, ou com menos turbulência. Como é que vai ficar a questão fiscal? A gente está vivendo um momento de muito Estado, né? O Estado é quem está... As pessoas precisam sobreviver ao vírus, mas também à crise econômica atual, e ao Estado quem está sustentando com Corona Voucher, medidas de impacto econômico, tanto em nível federal como estadual. Como é que vai ficar a situação fiscal brasileira depois disso tudo? Vai ficar terrível. Nós podemos chegar ao fim do ano
alguns calculam entre 90% a 100% da dívida, 90% a 100% do PIB. Isso é altíssimo e muito grave. Então, nós vamos ter que conviver com a necessidade de investir para retomar os empregos e a economia e, ao mesmo tempo, sem recursos suficientes para investir, porque o caixa, os empréstimos, já passou do limite, está ali na ponta. Então, nós vamos precisar muito do investimento privado, da confiança, vamos precisar de recursos do exterior e da confiança, restabelecer no país um clima de confiança para que esses recursos se somem, para que a gente possa retomar o crescimento o mais rápido possível. Porque nós vamos estar com essa questão da crise fiscal, aqui já passando do limite, e a questão da renda, como a gente já falou, também muito carcomida, quando terminar esse auxílio emergencial de R$600. O senhor falou da oportunidade para o setor privado em termos de saneamento. Essa oportunidade também existe em outras áreas? O Brasil é atrativo ainda ao investidor internacional, principalmente depois que tudo isso passar e a gente precisar desse dinheiro internacional? Nós estamos vivendo um problema de imagem lá fora, muito sério. O Brasil hoje tem uma das piores imagens que já teve na sua história recente. A questão do desmatamento e da visão que lá fora tem em relação à nossa preocupação com o desmatamento da Amazônia é muito ruim e grave. Hoje é um tema principal em boa parte do mundo e existem até investidores que já se comprometeram a não investir em países que têm problemas de meio ambiente muito graves. Então, como nós não temos tratado isso de maneira adequada, criou uma imagem muito ruim para o Brasil. A maneira como nós enfrentamos a pandemia, com o chamado negacionismo do presidente Bolsonaro, em que não levou a sério a questão do coronavírus, desprezou os conselhos das autoridades sanitárias do mundo inteiro, não até enfrentou essas opiniões, também nos levou a uma piora ainda maior da nossa imagem. E, ao mesmo tempo, também aquelas crises institucionais, com aqueles desafios ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso, isso também criou uma imagem muito ruim do país. Então, juntando essas três coisas, o momento não é bom, mas há tempo para a gente recuperar. Existem algumas reformas ainda, foi aprovada a reforma da Previdência, foi aprovado o Marco Legal do Saneamento, duas propostas em que o senhor foi relator, inclusive, que são marcos importantes para o Brasil. Há outras reformas aí pendentes. A política tributária que se ensaia, a discussão avança um passo, volta dois passos. É hora de discutir esses temas no meio da pandemia? O Congresso tenta, aí recua um pouquinho, como é que o senhor vê? A reforma tributária no meio da pandemia acho muito difícil de discutir, porque, como você sabe, nós estamos fazendo sessões desse tipo, remoto, tanto na Câmara quanto no Senado, e a reforma tributária é muito difícil, muito complexa, porque atinge interesses muito diferentes, desde os interesses da União, dos estados e municípios que se chocam, dos entes públicos se chocam com das associações dos setores privados. Enfim, exige muita conversa e muitas trocas de opiniões para se chegar a um acordo. Então, eu não acredito, com um segundo semestre curto que a gente vai ter, até pela proximidade das eleições municipais também, que essa reforma venha a ser votada. Discutida, eu acho que nós vamos ter que discutir. De novo, tem uma expectativa que a União, o Executivo Federal, apresente uma proposta sua de reforma tributária que até agora não chegou. Isso pode ser um aceno para os investidores de que, olha, a gente acabou de passar um furacão por nós, mas a gente está se organizando e
somos confiáveis de novo? Essas reformas podem ser um recado desse tipo? Pode. Tudo aquilo que der maior segurança jurídica é mais atrativo para o investidor. Tudo aquilo que crie mais complexidade, burocracia e insegurança jurídica é negativo para o investidor. O sistema tributário hoje nosso é muito complexo, dá muita insegurança porque dá margem a contribuições, a percepções diferentes de uma receita do Estado, a receita de outro, e até a Receita Federal. Então, ela dá uma certa, além da complexidade, incerteza jurídica. Tudo aquilo que é contribuir para que essa incerteza e essas dúvidas e a insegurança melhore, com certeza é bom para o investidor. Uma das coisas que estão na reforma tributária é a questão federalista, né, de para quem vão os recursos, como vão esses recursos, como dar maior autonomia para os estados. E essa é uma questão que entrou na pauta também com a postura do presidente Bolsonaro de entregar a crise da pandemia para os estados. Não é comigo, não fui eu que escolhi, assim, resolvam com o prefeito e com o governador de vocês. Como o senhor avalia essa postura? De quem é esse problema? Essa é a grande questão da reforma tributária, porque a União não quer ceder um tostão da sua receita hoje dentro do bolo tributário. Os estados querem aumentar a sua participação dentro desse bolo tributário. Os municípios também são os mais agressivos até, reivindicando uma participação muito maior dos municípios dentro desse bolo tributário. Por outro lado, a iniciativa do setor produtivo espera reduzir a carga tributária. E os setores da iniciativa privada, produtiva, por exemplo, não têm a mesma visão dessa redução. A indústria vê de uma maneira, serviços vê de outra maneira. Portanto, por isso que eu disse que é muito complexo e difícil. Você colocar isso tudo numa negociação, a conta não fecha. Então, é muito difícil uma reforma tributária que seja feita por reuniões remotas. Na sua visão, enquanto parlamentar, enquanto empresário, cidadão, o que tem algumas questões centrais aí nesse debate da reforma tributária? Distribuição, progressão, simplificação. O que o senhor entende como sendo pilar da reforma tributária que o Brasil precisa? Se eu fosse reduzir a uma palavra, eu falaria simplificação. O mais importante dessa reforma, e eu acho que o que mais prejudica a economia, é a complexidade. Eu reduziria a simplificação, até antes de qualquer redução de carga tributária, simplificação e segurança jurídica. Eu citei aí a postura do presidente Bolsonaro na pandemia, jogando a responsabilidade para os governadores. De quem é essa responsabilidade na condução da crise? Que postura esperar de governadores e do presidente? Olha, eu já fui governador 3 vezes e fui administrador de empresa também. E a pior postura de um gestor, principalmente de um gestor público, é não assumir suas responsabilidades. Toda vida que você tenta fugir de um problema jogando para o outro, sinaliza fraqueza e falta de competência. Acho que cada um tem que assumir ao máximo possível, seja presidente, governador e prefeito, a sua parte de responsabilidade e agir, para não deixar nenhum espaço vazio para falta de ação. O Congresso vem fazendo o papel dele nessa crise? Sim, você mesmo disse aí, e nós já fizemos a reforma da Previdência, agora marco legal do saneamento, acabamos de fazer o adiamento necessário do eleitoral, acabamos de votar também a fake news, a lei contra as fake news, que é muito polêmico, mas precisava ser tratado. Enfim,
Eu acho que o auxílio emergencial nós votamos com muita rapidez. A questão do Pronamp, do auxílio às pequenas e médias empresas, nós votamos. Sim, o Congresso, eu acho que o Congresso, de uma maneira geral, tem ido muito bem na crise, graças a Deus, porque ela tem tomado o protagonismo em determinados momentos. E os próprios governadores também, quando assumiram, quando o executivo, de uma certa maneira, lavou as mãos diante da pandemia, boa parte dos governadores assumiram essa liderança, cada um no seu estado. Então, graças a Deus, isso aconteceu. Existe uma parcela da população que cobra uma postura mais efetiva do Congresso com relação a atos do Executivo. Né? A crítica é que se tem muita nota de repúdio e pouca ação. O Congresso está fazendo tudo o que pode, poderia ir além. Como que o senhor vê? Bom, eu lhe dei uma gama de coisas que foi iniciativa do Congresso aí nesse ano. Então, acho que fazer mais do que isso, o Congresso deixaria de ser legislativo e seria executivo. Nós somos legislativo. Eu acho que temos feito, sim. Nada deixou de ser votado que interessasse a população, pelo contrário. Acho que o Congresso foi até adiante. O Congresso tem suas falhas, tem seus pontos fracos, mas nesta pandemia tem agido com muita cautela e com muita serenidade, e com muita ação. O senhor falou da polêmica sobre o projeto das fake news, né? Existe o debate aí se é censura, se é combate a fake news. Qual a sua posição sobre? Não, eu votei favorável, continuo favorável. Eu acho que essa maneira fácil de, se você desonrar terceiros, contar histórias falsas sobre terceiros, xingar, achincalhar, através do anonimato que a internet pode oferecer, e deixando coisas extremamente falsas e perniciosas no ar, não pode continuar do jeito que está. Nós estamos vendo o exemplo do exemplo. É evidente que existe uma linha aí entre liberdade de expressão e a possibilidade, liberdade de caluniar, difamar e ficar incógnito e escondido no anonimato. Mas continuar como está é que não pode. Não sou favorável, sim. O senhor vê a possibilidade de limitar isso? Porque a internet, apesar do texto, da legislação, a internet é meio terra sem lei. É difícil identificar, a polícia corre atrás, é possível se esconder atrás de provedores, de nomes, de apelidos, enfim. O senhor acha que é possível disciplinar esse ambiente? Eu não sei se é possível, mas é possível tentar. E todos os países do mundo estão tentando. Na Europa já existe alguns países com legislação muito forte sobre isso. Nos Estados Unidos existe uma discussão profunda. Recentemente, o fundador do Facebook foi depor no Congresso americano. Enfim, todos os países estão fazendo um esforço nesse sentido, de dar uma regulação, de dar uma responsabilidade, sem limitar, evidentemente, a liberdade de expressão de cada cidadão. Agora, o Brasil não pode ficar atrás, tem que fazer suas tentativas também. Senador, eu queria a sua posição sobre as eleições municipais. O senhor vai se posicionar, o senhor há a possibilidade de apoiar o candidato do atual prefeito Roberto Cláudio? Qual a sua postura com relação ao pré-candidato Carlos Matos, que é do PSDB? O nosso candidato hoje é o Carlos Matos, que é o candidato nosso a prefeito, e quem está conduzindo hoje é o presidente do partido, Luiz Pontes. Eu hoje sou apenas um conselheiro dentro do partido. Acho que o partido ouve minhas opiniões, mas a condução é do presidente do partido, Luiz Pontes, que está tendo interlocução com vários dos candidatos, e o nosso candidato também, que está conversando com possibilidade de alianças com outros partidos. Há possibilidade do senhor se engajar ativamente nessa campanha por algum dos candidatos? Olha, eu espero que possa, que daqui, como eu sou da área de risco,
Não sei se eu vou poder estar andando pela rua aí, daqui para lá. Isso eu espero que possa, mas vou fazer o possível para preservar, se ainda tiver algum tipo de distanciamento social, eu com certeza vou tentar me preservar também. Eu não estou mais em idade de fazer brincadeira desse tipo. Esse apoio será necessariamente ao candidato do PSDB? Então, isso está sendo montado, o jogo político está sendo montado. A pandemia atrasou esse processo e eu, por exemplo, ainda não tive nenhuma reunião presencial, nem com o Luiz Pontes, presidente do partido, nem com Carlos Martos, nem com os outros candidatos. Até porque não tem outros candidatos ainda totalmente definidos. Nenhum partido, pelo que eu saiba, só o capitão Wagner, que eu saiba que é candidato definido, mas o PT ainda não está definido, o candidato do prefeito e do governador não está definido, enfim, tem um cenário ainda a ser montado. Há algum nome possível de candidato da situação que poderia vir a ter seu apoio? Claro, a nome, o Ceará, graças a Deus, hoje, o que eu acho importante é renovar. Eu acho que nós estamos num processo que é importante o surgimento de nova liderança nesse mundo que está aí, nessa nova política, nessa nova maneira de se comunicar através de internet e de redes sociais, e desafios enormes para o Ceará ultrapassar, como o do saneamento básico, e gente nova, com novas ideias e com muita energia, é necessário. Eu gostaria muito de renovar. Senador, já estou estourando o tempo combinado com a sua assessoria. Eu queria só saber se o senhor acredita nessa formação de uma frente ampla, democrática, no Congresso, como se está articulando entre vários partidos. No Congresso, eu não posso dizer pela Câmara que eu não tenho tanta essa convivência com a Câmara de Deputados, mas no Senado, alguns assuntos têm tido frente ampla. Por exemplo, no caso do saneamento, no caso da Previdência, em vários casos, no caso do ajuste da auxílio emergencial de R$600, tem havido uma frente ampla. Juntar todos os partidos agora, contra ou a favor de alguma coisa, eu não acho muito possível, nem muito provável, nem muito bom. Acho que a gente já está chegando num momento mais adiantado, em que nós, por exemplo, temos uma visão que, apesar da oposição que eu pessoalmente faço ao governo Bolsonaro, eu não faço parte do quanto pior, melhor. Na área econômica, eu tenho muita afinidade com o que o ministro Paulo Guedes tem proposto, e aquilo que eu acho bom que é para o país, eu voto independente de qualquer diferença política. Aquilo que for bom para o Ceará, eu voto independente e me posiciono em qualquer diferença política. E não me guio por aí. Por isso que eu acho que essa frente ampla, que tem como objetivo ser contra alguém, eu não vejo na política ninguém totalmente mal, nem ninguém totalmente bom. Vamos por aquilo que a gente acha que está correto. E essa frente ampla ser a favor de alguém em 2022, de lançar um candidato que tenha apenas a maioria dessas siglas, é viável? Eu não acho viável, mas não acho provável, porque tem muitas linhas diferentes. Se prevalecer, como você disse, que a extrema-direita e a extrema-esquerda, e entre esses dois extremos tem uma série de visões de mundo que não são de um lado e do outro, mas que estão ali, centro mais assim, um centro mais à direita, um centro mais à esquerda, mais social-democracia, mais liberal-democracia, e, enfim, eu acho que podem e devem se juntar no segundo turno. Senador, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, por favor. Não, só agradecer, foi um prazer muito grande estar com vocês, uma oportunidade importante para mim, e eu queria deixar um abraço aí para todos vocês. Eu queria, mais uma vez, agradecer pelo convite. A gente que agradece aqui o convite, a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente e com o nosso público, tá bem? Muito obrigada, senador.
Um Um abraço. Silvana. Tchau. Até a próxima.